Boa tarde, meu nome é José Nelson, esse é o Pedro Henrique Muniz e estamos aqui mais uma vez para mais um webinar aqui no canal do FJ, no canal da computação, e hoje falando sobre um tema muito interessante que é um profissional de tecnologia no setor público, entre códigos e estabilidade. Quero apresentar aqui o nosso convidado, Manuel Rodrigues Neto. Olá pessoal, tudo bem? Quer falar umas palavrinhas? Não tenho muito a dizer, você já me apresentou, eu sou o Pedro Henrique Muniz, a gente está no segundo semestre de Ciência da Computação, como o José já falou, o nosso tema é abordando justamente um servidor público da área de TI, que acaba que é um setor que a gente que está na área de TI, às vezes não se preocupa muito, justamente por não saber como funciona as qualidades e os benefícios que tem. É exatamente isso. E eu queria começar te perguntando, Manuel, como é que foi essa sua trajetória para entrar nesse setor público? Qual foi a vocação? De onde surgiu essa inspiração? Claro, mas antes eu tenho que parabenizar porque aqui eu estou na frente de campeões, né? Não sei se todos aí sabem, mas o pessoal foi campeão no concurso de startups do agro, né? Isso. E parabéns pela vitória. Obrigado. Eu comecei na TI muito jovem. Vou falar um pouquinho da minha experiência com tecnologia para depois chegar no serviço público. Eu sou filho de comerciantes e a gente tinha uma lojinha. E todo o controle da nossa loja era manual, era tudo na agenda, tinha que anotar. E as pessoas erram, as pessoas cometem erros. Só que a gente fazia locação de roupas festivas. E você alugar o mesmo vestido para duas pessoas no mesmo final de semana dá problema. E a gente precisava de uma solução que o mercado não tinha. Um sistema para gestão. Para o nosso processo específico, ele era bem difícil. E na época, meu pai conseguiu um programador em COBOL, que fez primeiro modelo de sistema e funcionou bem pra caramba. Mas à medida que a empresa foi crescendo e os processos foram se tornando um pouquinho mais complexos, a gente precisava atualizar aquele sistema. E o programador já não estava mais disponível. Isso a gente está falando de 2004, 2005. A gente não tinha tantos programadores em COBOL assim, disponível para pequenos empreendimentos como o nosso. E aí eu falei, cara, vou resolver isso aí. E aí eu comecei a estudar. E aí em 2005, 2006, eu comecei a estudar lógica de programação, comecei a estudar programação em Java e com um objetivo específico, resolver um problema real. Preciso resolver o problema de locação da minha família. E eu falo com orgulho que o nosso sistema está funcionando até hoje, tá? Caramba. Desde 2000 e pouco. Então, assim, várias vezes a gente já teve que lidar com depreciação da própria linguagem de programação, algumas funções são antigas, eu nunca fiz refatoração do código, mas eu vou mantendo ele funcionando e o pessoal está lá até hoje usando. E foi daí que surgiu essa paixão, esse interesse por tecnologia? Ou já Cara, vem de antes ainda? a gente cresce vendo super-heróis na TV. Eles têm superpoderes. Eles conseguem fazer coisas que as pessoas não fazem. E a tecnologia te dá superpoderes. Ela te dá o poder de controlar a umidade do solo. Exatamente. Não é legal? Pô, Demais. não é legal? As pessoas não conseguem olhar para o chão e saber quanto de água ela precisa de um pivô. Uhum. Mas eu sou capaz de fornecer dados. E, cara, ver processos que eram feitos por pessoas agora serem feitos de uma forma automatizada, alertas e bloqueios. Cara, não é legal para o jovem? Você se sente com superpoderes. Essa sensação de resolver problemas é muito legal. Então, cuidado, porque quando você vê o seu sistema sendo usado na vida real, pô, isso é muito legal, muito cara. bacana. Eu tive, aí já pulando um pouco, o maior privilégio de desenvolver um sistema que controlava uns indicadores lá no Ministério da Saúde. Depois tem um colega, anos depois, eu já tinha saído de lá, me mandando foto, porque eu deixei a anotação numa macro, uma anotação minha lá, e falou, cara, tá aqui, ó, tô usando algo que você fez. Depois de... Então, quando a gente consegue ver que o nosso conhecimento consegue transformar a nossa realidade, isso é um superpoder. Pô, isso aí conquista, e aí daí eu nunca mais quis largar a tecnologia. Então começou daí. E só para ter uma ideia, quantos anos você tinha em 2005, 2006? Sei lá, uns 14, 15? Olha isso. 15 anos, 14 Com anos. 15 anos, então, tu já gerenciou um sistema... Estudando programação, É. a parte lógica, com 15 anos, só imagino que foi por livro. Cara, na época a gente não tinha conteúdo no YouTube como a gente tem hoje. Olha isso. Nem- Não tinha isso. Então eu tinha muitos livros,
Mas eu tive um grande privilégio de... Eu morava em Brasília, né? E Brasília tinha escola de programação. Então, eu estudava pela manhã, no meu horário de escola normal. Depois eu passava o dia ajudando na loja com os meus pais. Eu ia para um cursinho de programação noturno, estudava de 19 às 22 horas lá na IBNet, na época. Caramba. Então, eu fiz um curso presencial, na época, de Java orientados a objeto e já colocando aquilo na prática. Caramba. E nessa época que você estava fazendo esse cursinho presencial, você, a sua turma, tinha mais pessoas jovens ou pessoas mais velhas? Cara, era assustador. Era assustador, porque a orientação a objeto é mais antiga do que isso. Mas a gente tinha uma arquitetura muito mais estruturada de programação. Então, tinha muita gente que já programava em algumas outras arquiteturas, que estavam lá aprendendo um pouquinho mais sobre a orientação a objeto. Então, era um curso muito mais sobre arquitetura de sistemas verdadeiramente orientados a objetos. Então, para mim, foi um ambiente extremamente hostil num primeiro momento, porque eu cheguei e as pessoas já conversavam programação e eu tinha feito lógica de programação, então eu entendia muito bem muito bem nada, né? Mas eu entendia, de alguma forma, como os sistemas de computadores interpretavam, fluxo de dados e tal. Mas agora eu fui trabalhar com pessoas que já trabalhavam no ramo, então foi bem desafiador, mas eu tive uma turma muito bacana e eu consegui aprender pra caramba e colocar aquilo em prática no mundo real, que é o mais legal. Bacana. Eu quero avançar um pouco no tempo agora e perguntar, você começou com essa carreira desde cedo, carreira assim, tendo essa paixão por tecnologia, ajudando nesse gerenciamento da loja de seus pais. Com o tempo, como é que foi esse desenvolvimento? Você continuou na área ou chegou a um momento que você parou? E qual foi o ponto da sua vida em que você decidiu ir para o setor público e por quê? Perfeito. Como eu falei, eu tenho uma visão muito de negócios em casa também. Então, eu venho de pais lojistas. E o meu primeiro contato com a tecnologia, ele veio para responder necessidades de negócio. Então, eu sempre fui apaixonado também por negócio e também por tecnologia. Então, era uma paixão dupla e mista. Quando eu comecei a ter uma maturidade profissional um pouquinho maior, precisei me colocar no mercado de trabalho, eu sempre quis juntar esses dois cenários no meu cotidiano. E sistemas, eles precisam responder necessidades reais. Então, para mim, fazia todo sentido ser alguém especialista em negócio para que as minhas soluções pudessem tornar os negócios muito mais produtivos. Porque, presta atenção, automatizar a tarefa é possível. Mas vamos pegar um exemplo real e fácil de entender. Vamos supor que eu produzo brigadeiros. E hoje eu produzo brigadeiros que me custam R$1. Mas eu vendo eles por 50 centavos. E eu não tenho uma visão muito legal de negócio. Então eu não estou vendo esse prejuízo, de alguma forma. Aí agora eu automatizo. Antes eu produzia 100 brigadeiros. Agora eu estou produzindo 1.000. Aumentar escalar o meu negócio aumentou o meu prejuízo. Então, olha só, eu preciso automatizar processos eficientes antes. Processos que geram valor para que eles gerem ainda mais valor. Então, eu sempre tive um gosto muito grande por mapeamento de processos. Cara, o que você faz? Por que você faz isso quando você faz? E entender dentro do processo quais são as etapas que são redundantes ou que são desnecessárias ou que podem ser automatizadas. Eu posso até citar um exemplo do Ministério da Saúde, que a gente tinha um processo lá chamado doações de bens inservíveis. É uma área específica lá. E quando eu cumpro os requisitos de negócio, eu posso, de fato, doar um bem inservível, eu preciso produzir alguns documentos, eu preciso produzir uma minuta para publicação no Diário Oficial, preciso produzir um termo. E produzir documentos a partir de dados conhecidos é algo que um sistema de computador faz muito bem. Então, eu tinha pessoas que preenchiam manualmente, erravam, aí ia um termo, aí voltava porque o nome da pessoa estava errado. Só para vocês terem noção. O processo ele tinha um déficit passivo de 4 anos. Eles ainda estavam lidando com processos hoje de doações feitas há 4 anos atrás. Caramba. E quando a gente conseguiu ter uma fonte de informação confiável e automatizar a produção desses documentos, a gente conseguiu, em menos de um ano, zerar esse passivo e manter o processo rodando numa velocidade de 20, 30 dias. Então, assim, quando você resolve os problemas de processo e usa um sistema de computador para automatizar isso, aí você ganha eficiência de verdade. Então, voltando à pergunta, eu sempre tive uma visão de negócio muito forte também. Eu queria negócios eficientes e aí exponenciá-los através de sistemas. Então, inicialmente, eu fui para a universidade estudar
empreendedorismo, né? Uhum. E depois eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas para conseguir mesclar essas duas áreas do conhecimento para gerar ainda mais valor. Que eram as duas áreas que você tinha interesse. Sim. E essa pergunta final de quando você decidiu ir para a Caixa? Ou Então, seguir essa carreira pública? Se você prestou outros concursos também, se é o primeiro que você prestou e passou. Brasília, hoje onde eu resido, ela tem um apelo à iniciativa pública muito mais forte do que em vários outros lugares do Brasil. Então, para mim, olhar para a iniciativa pública como uma oportunidade é algo que era natural, que veio desde pequeno. Uhum. Só que a gente tem um velho preconceito, né? De que eu tinha, tá? Não vou falar que a gente, não quero generalizar. Eu vou trazer para o meu coração. Eu imaginava que o serviço público ele era repleto de pessoas que, uma vez que alcançaram a estabilidade, elas se tornavam minimamente produtivas. Minimamente, tá? Uhum. Então, elas faziam o mínimo necessário para ir para casa. E aí a gente vem, eu sou muito leigo nas áreas públicas de direito, Uhum. não entendia nada disso, não entendia do processo. Eu era muito mais negócio e tecnologia. Então, trabalhar no governo tem que saber direito, né? Aí eu pensava nisso e eu sempre tive um pouco sei lá, resistência em relação a principalmente a prova de concurso público. E hoje eu consigo olhar para isso e ver que era imaturidade profissional. Entendi. E nós estamos falando aqui para muitos alunos do ensino superior e talvez alunos até que estão buscando entrar no ensino superior. O problema da falta de maturidade é que você não é consciente dela. Você só percebe o quanto imaturo você era quando você consegue dar um passo maior de maturidade na vida. E a minha resistência ao concurso público se dava muito mais em relação à prova do concurso público e a um preconceito que eu tinha do que era a vida pública. Uhum. Eu não tinha conhecimento nenhum verdadeiro em relação àquilo. Então eu tinha uma resistência muito grande. E é muito comum você ver uma matéria na faculdade e pensar, o que eu quero com cálculo 2? E a gente fica fazendo, sei lá, a gente é sommelier de conhecimento, né? A gente se torna capaz de julgar, não, isso aqui é útil, eu vou usar no meu dia a dia. Ah, não, isso aqui é completamente inútil, eu não preciso, estão me ensinando. Se você pensa assim, com todo carinho, com todo respeito, é necessário desenvolver um pouco mais de maturidade. Porque o mundo é um mundo complexo. E a capacidade de aprender, principalmente quando é um conhecimento que você não gosta, isso também é um superpoder. Uhum. A capacidade de olhar para assim, cara, eu não preciso direito, mas é isso que me impede? Eu sou capaz, pô. É isso que vai me impedir de olhar para os grandes desafios da vida, mas olhar para a sua própria capacidade de dizer, isso não vai me parar? É que é a maturidade que a gente precisa desenvolver. Então, se você está estudando hoje e olha para uma determinada disciplina e fala, cara, isso aqui é inútil, cuidado, porque amanhã pode ser completamente útil. Hoje eu posso olhar para muitas coisas e falar, cara, isso aqui foi bom. E olha, a escolha de ter ido para o governo foi muito boa, cara. E eu quebrei a minha visão de ineficiência muito, muito assim. Os meus preconceitos foram completamente quebrados depois que eu fiz essa mudança. E perceba, se você está indo para a área de computação, engenharia de software, qualquer aura que envolve tecnologia e você não gosta de desafio, de problema, infelizmente você está na área errada. Porque o que nós precisamos fazer todos os dias é resolver problemas. Sair da nossa zona de conforto. Então, à medida que eu desenvolvi um pouco mais de maturidade, eu falei, cara, vou deixar que uma prova como essa me impeça de ter acesso a gente vai falar de salários, benefícios depois, mas e eu vou me submeter a um mercado mais hostil. E aí a gente já até conversou um pouquinho antes sobre como o mercado é hostil, principalmente para quem não tem capacidade técnica ou maturidade técnica ou possa demonstrar entregas relevantes. O mercado de trabalho ele é hostil. Então eu pensava, cara, essa prova, se só essa prova eu vou passar. Uhum. E aí eu passei. Então, assim, parte do que me afastava da iniciativa pública era um preconceito em relação ao servidor público. E a gente sabe disso. A gente pode olhar para
se a gente for olhar um pouquinho historicamente, né, a gente tem os marcos da Revolução Industrial. Então, a gente tem a primeira fase da indústria, aquela fase do artesanato, né, da produção hiperpersonalizada. Depois a gente tem as revoluções industriais que começam a automatizar linhas de processo. Mas uma das características, por exemplo, do Fordismo ou desse marco da Revolução Industrial é a cadeia de controle de produção. Como assim? Eu tenho um funcionário e aí eu parto da premissa que ele produz o mínimo possível. Então eu preciso de um supervisor para que ele produza mais. Só que esse supervisor precisa de um gerente para que ele produza mais. Então eu preciso espremer esse cara através de um sistema de gestão extremamente rígido e de possibilidades de punição. E aí a gente tem esses grandes... Eu acho que Tempos Modernos, né, é o filme mais conhecido do mundo sobre isso, mostra a realidade. A gente tem pessoas que elas não conhecem o processo inteiro, elas só precisam fazer o que elas têm que fazer, elas precisam fazer da melhor forma possível, senão elas vão ser punidas. Aí eu pego na iniciativa pública e eu tiro essa suposta punição maior, que é a demissão. Aí, se você tem essa mentalidade de primeira revolução industrial, você vai pensar, se eu não tenho uma punição real, esse cara não vai produzir. Só que se a gente avançar muito tempo depois em toyotismo ou em cultura lean, que aí são áreas muito importantes da gente estudar, a gente vai ver que as pessoas produzem, cara. As pessoas produzem. Ninguém gosta de ser vagabundo, com todo o respeito aqui da linguagem, me perdoem. Mas as pessoas... Elas se comunicam com pessoas e elas gostam de resolver problema. Então, o sistema de gestão, ele evolui de um sistema de controle rígido para um sistema de motivação. Pô, se eu tenho um gestor bom que te motiva, você vai produzir, você vai gerar valor. E fazendo isso, todo mundo ganha. E aí a gente tem a famosa cocriação de valor. Eu tenho cliente gerando valor, eu tenho a empresa gerando valor. Então o sistema público hoje, ele não motiva o funcionário pela rédea e a possibilidade de demissão, ou pelo aquela hostilidade de um mercado que vai te pôr para fora se você não produzir o que se espera. Mas ele te traz um outro aspecto. Ele fala, cara, produza, velho. Porque esse ambiente é bom de trabalhar. E eu vou te falar, é bom de trabalhar lá. Você está trabalhando com pessoas boas. Então, você não, mesmo não tendo a possibilidade de ser demitido, né? Digamos assim, claro que existem, né? Problemas, você produz. Então, eu precisei quebrar um pouco do meu preconceito e amadurecer enquanto profissional para entender, de fato, o que acontece no serviço público. Isso que é o mais bacana, porque quando a gente olha para nesse sentido, a gente vê muito essa diferença do setor privado e público, como você disse, de ter essa punição, essa cobrança em cima. E quando você vai para o setor público, não que seja super tranquilo, não vai ser. Só que o fato de não ter essa cobrança em cima, às vezes a gente pensa, tá, e o que esse pessoal vai fazer? É a pressão mesmo. Falta medo. pressão. Se falta pressão, como é que produz? Mas, na verdade, um ambiente confortável, agradável, que você gosta de trabalhar, é amigável, às vezes é muito mais motivador do que um ambiente hostil. Hoje eu estou debaixo da gerência de um rapaz, vou citar o nome dele, do Abdon, e uma frase que ele falou no dia que eu entrei me marcou pra caramba, e eu guardei porque eu quero repetir e citar o nome dele daqui 36 anos, que é o tempo que ele tem lá na nossa empresa. E ele falou assim, a parte boa de trabalhar aqui é que eu venho hoje trabalhar com a mesma motivação que eu tinha há 36 anos atrás, quando eu entrei para cá. Caramba. Ele ama o que faz. É um ambiente saudável, é uma cultura de autoajuda, é um ambiente que a gente quer produzir mudanças verdadeiras. E hoje eu estou na Caixa Econômica Federal. E se tem algo que a Caixa é muito mais do que um banco público, ela é um banco social. E aí você vê o resultado do seu trabalho na vida das pessoas, motiva. E é isso que me faz trabalhar, entende? A gente não precisa trabalhar com chicotes instalando atrás da gente. E às vezes as demandas são urgentes mesmo, elas precisam de uma entrega maior, mas isso não pode ser a sua cobrança diária, senão não é sustentável, não é saudável. Não é biologicamente possível alguém render no seu máximo potencial por 12 horas, 7 dias por semana, por 10 anos. E cara, pelo menos aonde eu trabalho, eu posso te falar que essa cultura é muito saudável. E as pessoas produzem. E a gente gera resultados e gera valor verdadeiro para a sociedade.
Bacana. É, Quer partir pro... Só uma perguntinha. Antes da gente partir para suas funções lá dentro, você falou sobre esse trabalho em equipe, a comunidade que tem no seu serviço, toda a equipe em geral e sobre o ambiente. Nós percebemos, principalmente na faculdade, mas é até um certo preconceito ou estigma que tem sobre o pessoal da computação ser mais isolado. Ser aquela pessoa mais retraída. não gosta de falar em público. Eu não gosto de falar em público. Ah, se for para trabalhar em equipe, eu prefiro não. Como que uma pessoa dessa, que tem essas características, ela pode lidar no serviço público? O próprio ambiente faz a pessoa ser mais descontraída, aprender a trabalhar em equipe, ou isso é uma maturidade que ela precisa ganhar dentro da faculdade ou com a vida? É muito importante essa pergunta, porque algumas pessoas são mais introvertidas mesmo. E a gente tem aquele estereótipo do programador que gosta de uma sala escura, todos os temas escuros, né? Usando um óculos que tem proteção de luzes azuis e tal, e trabalhando ali, principalmente no período noturno. E beleza, a gente tem muito profissional assim. E tem muito profissional bom assim, que gera valor, que consegue se manter no mercado pela sua capacidade técnica apenas. A gente tem pessoas assim. Mas não é a regra, tá? Se você é assim, eu entendo. Mas existem soft skills que precisam ser desenvolvidas. A gente tem que entender que lidar com pessoas e lidar com equipes é uma habilidade também. Ela é além de uma personalidade. Existem personalidades que tendem mais para o extrovertido e para o introvertido. Contudo, para ser um profissional, para ser exponencial na sua carreira, você precisa desenvolver, sim, capacidade técnica, mas sim uma capacidade social também. Aprender a lidar com pessoas, aprender a ouvir. Cara, que coisa mais difícil na vida é aprender a ouvir. Eu já fiz um curso sobre aprender a ouvir. Porque quando você vai ouvir alguém, querendo ou não, você já analisa aquela pessoa, a roupa, como ela senta na cadeira, como ela se porta, aquele contexto de onde ela veio, o contexto de como você vai se... E aí você já sabe o assunto que você vai tratar, e aí às vezes você já tem preconceitos, e eu não estou falando da parte pejorativa do termo, você já criou algumas conclusões, você já acha que sabe o que ela pensa, então ela tem uma visão política mais assim, uma visão técnica mais assim, então ela pensa nisso. E às vezes você já ouve ela somente através do viés que você criou dela, né? Isso é um erro. Então, a capacidade de ouvir pessoas, de ouvir de forma analítica, isso tudo é muito importante. Então, isso não é só para a carreira pública, tá? E nem, principalmente para a privada. Você precisa produzir valor e precisa ser capaz de fazer isso em equipe, porque não se entrega grandes resultados sozinhos. Assim, as aplicações pequenas, você até faz, chega até um determinado contexto. Mas a Caixa, por exemplo, hoje tem mais de 86 mil, se não me engano, funcionários. E você precisa saber comunicar. Então, essa é uma outra dica importante. Seja na iniciativa pública, que vai te proteger ainda mais. Porque perceba, você já tem alguma segurança de que pelo menos naquele cargo que entrou, você vai ficar. Mas na iniciativa privada é pior ainda. Você precisa produzir resultados e mostrar os seus resultados. Você precisa, de alguma forma, defender as suas ideias. Você precisa ser útil. Então não dá para ser o cara mais técnico do mundo e ser incapaz de conversar. Aprenda, enfrente um pouco esse desafio. Ele é necessário, ele é importante, mesmo a nossa carreira sendo extremamente técnica. E isso para qualquer lugar, tá? Principalmente se você é alguém que tem expectativas financeiras mais altas. Quanto mais alto o seu cargo, mais você precisa saber lidar com pessoas. E ponto. Ah, mas se eu sou sênior, eu preciso saber lidar com os plenos, os masters e os júniores que estão abaixo de mim. Eu preciso saber lidar com os coordenadores, porque eles vão demandar de mim. Eu preciso demandar com as áreas de negócio. Então, não sei se isso quebra. Se você foi para computação pensando, cara, ali eu vou fugir de gente... Não vai, cara. Não vai, ó. Eu estou orgulhosamente usando a minha camisa do COI CX, que aqui é o Centro de Excelência em Customer Experience da Caixa, tá? E a gente, olha só, a gente tem clientes, dados, tecnologia e pessoas. Cara, tá tudo intercalado. Você precisa
amar pessoas, pelo menos para entender os problemas reais, ser capaz de produzir soluções adequadas. Então, não dá para você só fazer o seu, entende? Ah, eu vou fazer o meu. Mas você está fazendo o seu para quem? Alguém te demandou. E o resultado do seu trabalho é para alguém. E isso demanda soft skill pra caramba. Então, cara, vamos treinar, porque isso aí dá para aprender e dá para criar desenvoltura, tem técnicas de fala em público, dá para desenvolver isso sim. Assim como tem curso para desenvolvimento técnico, tem curso também para soft skill, né? E é uma coisa extremamente importante, que nem se falou, chega um limite que a hard skill chega, que você consegue alcançar no mercado, mas o que você almeja, né? Acho que a partir disso, tem que ter um soft skill sim, tem que saber comunicar, Com tem que fazer certeza. networking. Mas partindo agora, nosso tempo do podcast está passando, a gente precisa prosseguir. Partindo agora para as suas funções, você conseguiu entrar no cargo, imagino que é um cargo muito bom, da forma como você disse. Mas quais são suas funções lá dentro agora? O que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Se quiser introduzir um pouquinho dessa... Beleza. Cara, isso é muito legal da tecnologia. Porque se eu falo, o cara trabalha com... é um agente informático, ele trabalha com tecnologia, a gente só imagina código, né? Cara, hoje eu trabalho na governança de tecnologia da Caixa. Então, hoje eu trabalho muito mais com negócios do que com programação propriamente dita. Hoje eu atuo como um agente de qualidade de software. Então, um pouquinho da minha rotina existem softwares que precisam de uma atenção maior, até porque são mais críticos em relação aos softwares da Caixa. Então, algumas mudanças que precisam ser implementadas nessas siglas, elas têm uma redundância de testes, né? Então, existem vários técnicos que estão produzindo modelagens e automações de software, e meu papel é avaliar a qualidade dessas modelagens, dessas automações, e conhecendo as regras de negócio, conhecendo as premissas da Caixa, estabelecer o que é qualidade, o que pode ou não pode subir e continuar aí nessa etapa de produção. E é isso que é muito legal. No serviço público e na Caixa e em qualquer outro lugar, se você não estiver muito satisfeito com o que você está fazendo, o universo é tão grande, cara. O universo é tão grande. Você tem desde a galera que é mais, tipo, customer experience, experiência do usuário, até a galera que é mais da Cetel e trabalha com telecom e trabalha com, sei lá, configurações de switch e rede. Você tem um universo inteiro. Tudo que você pensar de tecnologia existe dentro da Caixa. Existe dentro do Banco do Brasil, existe dentro desses ministérios, porque eles são grandes empresas e que atendem um volume muito grande. Então, poxa, eu gosto de tecnologia, mas eu gosto muito mais de interface. Tem interface. Eu gosto muito mais de back. Tem back. Cara, eu sou um facilitador. Pô, a gente está lá implantando metodologias ágeis, framework ágil, você pode ali atuar como Scrum Master. Não, eu gosto de negócio, aí você pode lidar com novas tecnologias. E é isso que é legal, cara. Olha só, tu consegue, através de uma só prova, entrar para uma empresa, ter acesso a toda ela. Hoje eu estou onde eu estou porque eu quero estar lá e porque eu amo o que eu faço, porque eu gosto da minha equipe, estou lá. E eu tenho um dos melhores gestores que eu já conheci na minha vida. O cara é muito bom. Então, ele se importa com as pessoas. Mas, cara, o maior problema que vocês vão ver na vida é que às vezes a gente pega uns chefes chatos. E eu já tive algumas situações bem desagradáveis. E, claro, vamos traçar uma linha. Existe o desagradável aceitável e existe o desagradável absurdo. Assédio moral, sexual, existem coisas que são inaceitáveis, precisam ser denunciadas, tem coisas que são crimes e não devem ser toleradas. Mas existem só pessoas que são chatas, que são sem noção. Existem só pessoas que são incapazes, que não gostam de pessoas e sem querer, por algum bug da vida, estão num ambiente de gestão. Estar numa empresa pública te dá uma liberdade, pelo menos eu vejo isso lá na Caixa, de, cara,
aqui não é o meu lugar. E você consegue fazer uma mudança por lateralidade, por ascensão e até por decesso. Vamos supor que você está agora num cargo gerenciando pessoas e você está numa etapa da vida que você quer trabalhar de forma mais técnica. Você pode pedir decesso para um cargo técnico. Caramba. Então, essa liberdade de ter um universo tão grande para atuar, pô, isso é um privilégio muito grande. Com certeza. Então, hoje eu atuo com governança, eu atuo com uma visão de qualidade de software. Então, eu tenho uma influência muito grande de negócio, uma influência muito grande de sistemas, que é exatamente o que eu gosto de fazer. Bacana, bacana. É o Quality Assurance. Exatamente, o famoso e odiado QA. Um pouquinho diferente lá, porque a gente, enfim, tem sempre umas particularidades. Então, essa dinâmica dentro da caixa, claro, provavelmente tem alguma progressão que você vai subindo e se qualificando mais, recebendo salários maiores, qualificações maiores, mas como você disse, tem essa capacidade de escolher para onde você vai, pedir essa sucessão ou de sucessão, é um pouco livre essa parte? Tipo, você chega lá dentro, você passa no concurso, você é inexperiente, você não tem... Você passa por uma preparação, como você disse, para exercer de fato o cargo. E depois, você escolhe o lugar mesmo? Beleza. Se me permitem, eu acho que a gente ainda tem tempo ali, 20 e poucos minutos. Eu acho que vale a pena a gente falar isso. Vamos falar um pouquinho desse contexto? De carreira? Vamos falar de Claro, carreira? Com certeza. Vale a pena trabalhar no mercado público? Numa empresa pública? O teto salarial se compara ao teto salarial que a tecnologia paga no mundo, aí mundão nas big techs para cargos sêniores? Não. Você consegue salários muito maiores em algumas empresas e se você dá certo numa startup, talvez você chegue aos milhões que você não vai chegar numa empresa pública. Mas vamos construir um contexto. Quais são os requisitos dos últimos 2 concursos de banco, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Nível médio. A gente começa daí. Não havia uma exigência de nível superior. Embora a prova, ela já de alguma forma limita muito, porque ela não cobra coisas que a gente aprendeu no nível médio. Então você não sai do nível médio pronto para aquela prova pelo currículo básico do MEC, você precisa estudar. Mas ela é uma prova de nível médio. Então, isso corrobora com aquela visão de que o nível superior ele é dispensável? A gente discutia isso antes. O nível superior não é dispensável. Essa ideia de que ele é dispensável, ela vem de uma carreira muito mais do empreendedorismo, que é uma subespecialidade da área de negócios, na qual pessoas elas têm uma capacidade maior de se submeter ao risco, a empreender e a correr atrás de criar soluções, sejam elas inovadoras, disruptivas ou sejam elas regulares, enfim, tanto faz. Então, para empreender, a gente tem grandes cases de sucesso, pessoas que sequer tinham nível médio. Acontece. Mas vamos falar da vida real. A vida real não é assim. A vida real, para entrar, às vezes, numa empresa, é pré-requisito. É true ou false? Tem ou não tem? Não tem, tá fora, entendeu? Então, beleza. Você pode entrar no banco, pode entrar na caixa sem nível superior? Pode. E, cara, que empresa vai contratar um cara recém-saído do ensino médio, sem nenhuma experiência, pagando pro cara R$4.000 e aí a gente vai falar dos benefícios depois. Olha que oportunidade maravilhosa. Incrível. Aí você tá lá dentro. Você agora teve até uma mudança lá na caixa, você ainda consegue subir um cargo com nível médio, hein? Olha que coisa maravilhosa, cara. Mas e depois? Para chegar a pleno? Tem que ter nível superior. É um pré-requisito. Entende? É premissa. Cumpre ou não cumpre. Então, assim, o estudo, ele é formal para você subir. Eu preciso ser certificado, ter certificações, CTFL para trabalhar com QA, preciso ter I2V4 para trabalhar com governança, essas são as grandes certificações aí, mais famosas de mercado para essas áreas que eu citei. Para assumir esses cargos? Não. Mas para se tornar um sênior nesses cargos, às vezes é premissa. É premissa. Você pode até não ser avaliado positivamente ou negativamente por tê-las ou não tê-las. Mas em muitos deles é premissa. Então é necessário estudar. Então você consegue entrar na caixa hoje como nível médio. Então eu devo permanecer assim? Fortemente que não.
fortemente que você deve correr o mais rápido possível para terminar sua graduação de nível superior. Fazer uma pós-graduação e manter-se estudando para sempre. No mínimo, uma pós-graduação a cada 5 anos. Por quê? Para você continuar antenado com o mercado, você sair talvez um pouco mais daquela sua micro-rotina para visão de mercado, de negócio. Não dá para estar parado na tecnologia. Vocês já viram isso? Os frameworks estão evoluindo o tempo inteiro, as linguagens, as arquiteturas mudam. Então, é necessário estudar. E é necessário não ser somente tecnicamente capaz de produzir resultados. Isso é importante. Mas é importante, às vezes, ter papéis que asseguram a sua capacidade porque foram certificadas por empresas que são capazes de fazer isso. Então, sim, você consegue ingressar numa carreira pública, pelo menos nessas, a maioria dos outros concursos é nível superior imediatamente. Então, estuda, cara. Não vá nessa linha do empreendedorismo. Ela pode dar certo, existe uma possibilidade, é possível? Mas qual a probabilidade de dar certo? E vou além, mesmo que você tenha essa veia empreendedora e queira abrir uma startup do agronegócio, pô, eu vibro com essas coisas, já participei de algumas startups, até no nível público, a gente veio agora da Omnileges, que era, enfim, acompanhava proposições lá. Eu amo isso. Mas uma coisa é você tem boleto para pagar todo mês, compra de mercado. Eu tenho só 4 filhos, então eu tenho que sustentar minha casa. Então, uma coisa é você ter um emprego, como eu tenho hoje, de 6 horas, saudável, que eu consigo trabalhar e sair de lá vivo, capaz, dar amor e cuidado para minha família e dedicar a projetos de empreendedorismo paralelo e, quem sabe, ficar milionário um dia. Nada me impede disso. É claro que a gente precisa observar, porque também tem conflito de valores, você não pode aproveitar da sua posição pública, enfim. Mas o emprego público, ele te dá essa segurança. Pô, não, isso aqui é fixo. E ele me dá até mais liberdade de empreender por fora, né? Bacana. Então, tenha capacidade técnica, tenha capacidade de gerar valor e tenha a segurança do serviço público para você desenvolver. Você precisa usar aquele ambiente para você se tornar mais maduro, né? Mais capaz. Bacana. E acho que a gente pode partir para o principal, né, o atrativo, que seria a remuneração, os benefícios, como que funciona, como é subir de cargo, demora, qual que é o salário inicial, qual que é o salário máximo que alguém pode chegar, os benefícios em gerais. Isso é muito importante dizer. Existem vários concursos diferentes. Então, a gente tem nível superior, nível banco. Eu vou falar um pouquinho da Caixa, e eu nem sei até onde eu posso falar, mas eu vou falar o que eu posso falar. Carreira, geralmente o mercado trabalha com uma carreira em Y, mesmo que seja um Y verdadeiro, como o Banco do Brasil, que é um Y que ele é totalmente desenhado como um Y, então eu tenho... O que é a carreira em Y, tá? Eu entro num cargo, vamos supor, de júnior, lá no Banco do Brasil eles chamam de escriturário, se não me engano, aí eu vou para trainee, aí depois eu vou para... Enfim, vou subindo. Então, eu tenho essa progressão natural. E daqui eu tenho um Y. Perceba 2 caminhos. O primeiro é para quem quer progredir na carreira estrito técnica. Então, é um super técnico. E aí ele vai se tornando cada vez mais técnico. E aí aqui eu tenho uma carreira mais de gestão, de gerência de negócios. Então, no Banco do Brasil, esses dados são públicos. Você pode entrar lá na internet. Você vai sair de R$4.000 e consegue chegar lá no topo da carreira razoavelmente, pensando no que uma pessoa normal pode chegar, na faixa de uns R$30.000. A Caixa, ela trabalha de uma forma diferente, a gente tem funções. Então, eu entrei como TBN, que é técnico bancário novo, e eu vou ser TBN para sempre. E eu posso assumir funções. E as funções têm requisitos. Olha como isso é legal. Então, eu preciso sair de TBN para júnior, de júnior para pleno, de pleno para master, subindo essa escadinha? Não necessariamente. Eu posso sair de TBN para supervisor de TI? Posso. Eu tenho os requisitos de supervisor de TI, eles são requisitos objetivos, estão claramente descritos no manual, e aí eu consigo, cumprindo esses requisitos, tendo a vaga, aplicar e subir, conseguir uma função. Então, falando abertamente, hoje a gente consegue sair aí de um TBN inicial, falando só de remuneração, tá? De uns 4 mil bruto, pro topo do nível
Técnico, uns 16 ou 17 bruto. Mais ou menos isso. Aí eu já vou para as áreas que são um pouquinho mais de negócio. Tem supervisão, coordenação. E aí eu consigo subir de 17 para 60 aí. 60 pau. Dá pra Caramba. chegar. Isso dentro da Caixa Econômica. Isso só no que está lá previsto no processo normal, fora os cargos políticos, superintendências, presidências, que são por indicação, direções. Tô falando só até gerente executivo, Só até... gerente nacional. Coisa assim. Caramba. Então, assim, dá para crescer bem, cara. Dá para crescer bem. E a qualidade de trabalho lá é muito legal, porque até consultor de TI, você ganha 16 mil para trabalhar 6 horas. Com a possibilidade de um híbrido, fazendo 2 em casa, 2 presenciais e 3 em casa. Não é ruim. Não. E não é ruim, e o contexto de trabalho vale mais do que o dinheiro. Isso aí precisa ficar muito claro. É muito melhor, e vocês vão ver, vocês terem um trabalho saudável, de qualidade, no qual você se sente remunerado justamente, do que ser remunerado muito bem em um ambiente hostil, volátil. Entende? Mesmo que você seja bom, que você mude o tempo inteiro. E se você tiver a qualidade de ser um sênior bom, entrega negócio e vai para a iniciativa privada e você ganha dinheiro mesmo, beleza. Mas essa maturidade demora 10, 15 anos. O que você vai fazer para chegar lá? É o melhor caminho para o desenvolvimento de uma maturidade profissional, é o trabalho numa empresa pública. Sério, é bom demais, cara. É bom demais. A gente vai crescendo, vai vendo o tanto que a gente precisa crescer. E aí um dia a gente vai estar capaz aí de enfrentar desafios maiores. Ou não. Ou viver uma vida mais tranquila. Essa vida de querer sempre mais, de ganhar mais e de abrir mão da noite para trabalhar mais. Ser saudável? Não sei, sabe? Não sei. Você até entrou no tema que eu ia até perguntar, que é essa diferença entre o setor privado e o setor público. Esses benefícios, assim, que é justamente essas noites mal dormidas, esse estresse constante, se realmente é algo válido, mas se acabou já tocando no assunto de que na Caixa Econômica, por exemplo, onde você trabalha hoje, é tão agradável e é tão confortável, e a progressão na carreira em Y, ou essas funções, né, como é em Y, como é no Banco do Brasil, ou essas funções como é na Caixa Econômica, é a melhor maneira de crescer dentro da empresa, de crescer como pessoa e atingir esses cargos maiores. E tendo esses benefícios, esse ambiente amigável, mesmo tendo isso tudo, ainda recebe propostas de empresas privadas que são tão atrativas quanto, Todos os dias. porque esse é o porém, porque apesar da carreira pública ser muito comfort zone, quando você olha para empresas de baixo calão, de empresas mais básicas, mais simples, menores, realmente é um ambiente muito estressogênico. Mas quando você olha para empresas extremamente qualificadas, privadas, que oferecem assim cargos excepcionais, com salários até maiores, para exercer a mesma função que você exercia lá dentro, compensa essa migração? Vamos fazer uma análise um pouquinho mais ampla. Eu não acho que o mercado de tecnologia já é maduro de dizer essa é a melhor forma de trabalhar a tecnologia. Então a gente pega uns 10 anos atrás, aqui a gente tinha assim, mesa de sinuca nas salas, não tinha paredes, piscina no meio do escritório, rodada de caipirinha toda sexta-feira, né? Então a gente tem aqueles dream jobs da Google, no qual você trabalha 20% e tem lazer 80%, né? A gente já viu isso acontecendo. Aí depois a gente vê uma migração para um trabalho com uma estrutura um pouco mais formal. Aí a gente vê Nubank numa estrutura totalmente home office, agora migrando para um sistema híbrido. Todas essas mudanças do mercado, sei lá, 1000 demissões no Itaú. Do nada. Então, e essas big techs demitindo e contratando o tempo inteiro. O que isso mostra pra gente? Não existe uma maturidade do que é a jornada ideal de trabalho de tecnologia. E talvez nunca vai existir, porque a própria tecnologia não é estável, ela é volátil. Então, quando a gente pensa no trabalho, nas big techs, os dream jobs, né? Eu quero ser head de não sei o quê, da Google, e morar num iate e tal, e trabalhar. Talvez isso seja uma realidade hoje, mas vai ser uma realidade amanhã.
Isso muda. O mercado, às vezes, eu acredito que o mercado ainda está num grande experimento. Vamos dar um pouquinho mais de liberdade. Foi melhor ou pior? Vamos dar um pouquinho menos de liberdade, tá? Melhor ou pior? Então é possível você ter um emprego privado de qualidade, não hostil, livre de trabalho. Existem várias empresas que não são públicas, é claro, excelentes de trabalhar. Mas agora vamos falar da iniciativa privada, né? Existem lugares da iniciativa pública, perdão, que são extremamente hostis de trabalhar? Existem também. Com certeza. Eu tenho amigos do SERPRO que no passado, há muito tempo não tinha concurso, eles estavam extremamente sobrecarregados. Então isso é um pouco difícil de dizer. Uhum. Eu posso dizer que existem muitos benefícios dados por empresas como a Caixa. Então eu, por exemplo, tenho benefícios que eu amo, cara. Uhum. Tá lá no concurso público, então você pode ver. Eu tive 20 dias de licença paternidade. A gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem acompanhamento psiquiátrico, a gente tem acompanhamento de nutrição, a gente tem acompanhamento semanal de massoterapia, massagem. A gente tem uma escala flexível de trabalho, horário flexível para entrar. A gente tem a PIPs, que são dias que eu não quero ir trabalhar porque eu preciso fazer alguma coisa para mim, disponíveis por ano. Hoje, o meu fluxo de trabalho lá é extremamente confortável. A gente tem muito uma segurança de trabalho dado pela iniciativa pública e uma qualidade de trabalho dado pelas rotinas de trabalho. Então, isso tudo muda, tá? Eu acho que a minha maior defesa, e eu vou deixar isso como uma frase marcada, é possível ser muito feliz na iniciativa privada para pessoas que já são mais maduras profissionalmente. Deixa eu deixar isso bem claro. Não estou dizendo que é um inferno trabalhar para empresas particulares e o céu trabalhar para empresas públicas. As empresas públicas podem ser um inferno e as privadas podem ser o céu. O que eu estou querendo dizer é o melhor lugar para você se desenvolver em maturidade. É um ambiente que pode ou não ter as suas hostilidades, porque isso vai depender das suas gestões particulares, mas entenda que você não é um profissional que gera valor ainda. Você precisa crescer, aprender a trabalhar com pessoas, você precisa aprender a trabalhar com tecnologias, você precisa crescer e aprender a trabalhar com tecnologias maiores. Às vezes você precisa terminar seu nível superior, que nem se você tem, ou às vezes você precisa tirar certificações porque você não tem nenhuma. Então qual é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho? Eu falo abertamente, num concurso público. Você passou numa prova, seja bem-vindo ao mercado de trabalho. E lá você vai ter oportunidade de se desenvolver muito tempo. O dia que você for um profissional sênior, você vai ter uma capacidade muito maior de escolher qual é o futuro que você quer para sua vida. E aí talvez esse podcast não te sirva de nada. Mas o que eu quero que isso te sirva a gente precisa entender que como profissional a gente precisa crescer. A gente não sai da faculdade pronto. A gente não sai de lugar nenhum pronto. Acho que a vida não existe o pronto da vida, existe o crescimento contínuo. Então a minha grande defesa por onde eu devo começar? Considere um trabalho numa empresa pública. Considere, paga muito bem. Paga para os júniores muito melhores do que qualquer empresa do mercado. Sim. Oferece benefícios para o júnior muito melhor do que qualquer empresa do mercado. Sim. Paga teu aluguel todo mês. Paga tuas compras de mercado. Paga em dia e não atrasa. Entende? E aí, quando você for se tornando um profissional maior, mais capaz, e aí talvez você possa desejar algo mais, ou você possa simplesmente falar, não, eu estou satisfeito aqui e vou continuar aqui. Então, o meu convite de verdade considere, percorra e cresça na iniciativa pública, com certeza. Acredito nisso. Caramba, muito bacana. E, galera, então, assim, se vocês não conheciam a carreira pública, né, tá aqui um pouquinho, uma palhinha sobre isso. E, bom, a gente viu, né, que é um mercado realmente muito atrativo mesmo. A gente sabe que na universidade realmente tem muitas ilusões, são muito caminhos, assim, que às vezes a gente imagina que saindo daqui a gente já vai conseguir um emprego em indústria, mas não é assim. É milionário. A gente acha que fazer um struct lá para logar e tirar a média dos alunos não tem nada a ver com isso, de verdade, no mercado de trabalho. Então, esse sim é o caminho mais fácil, como a gente viu com o nosso convidado. Eu quero dar uma adenda a vocês,
lembrá-los que para conseguir o certificado de participação desse webinar, vocês têm que fazer o cadastro naquele link que a gente mandou no curso da computação. E caso alguém que esteja assistindo de fora, que não faça parte da computação da UFJ, queira também esse certificado de participação de 1 hora, por favor, solicita no chat, que a gente vai mandar o link, vocês vão fazer o cadastro e a gente manda posteriormente aqui. É um certificado de participação, acredito, de 1 hora e meia, que, enfim. Eu quero agora abrir uma rodada de perguntas. Não sei se vocês já coletaram a pergunta da galera. Já tem uma aqui, se quiser ler ela. Bacana. Mano, os alunos aqui da computação da UFJ estão mandando algumas perguntas e a gente já tem 3 perguntas aqui. Qual foi o processo para conseguir passar no concurso da Caixa? Qual foi o seu processo, né? Beleza. Ou quanto tempo de estudo que você demorou? Perfeito. O edital é publicado geralmente logo antes do concurso, né? Então, assim, a prova acontece... Quando o edital é publicado, a prova já está bastante próxima. Uhum. Então, o que a gente faz normalmente? O concurso não está aberto ainda, a gente pega os editais anteriores e usa como uma referência. Uhum. Então, qual foi o último concurso da Caixa Econômica Federal? Eu uso aquilo como uma referência de material de estudo. Qual foi o último concurso semelhante de outras empresas? Então, como foi do Banco do Brasil? Você pode usar aquilo de referência. Então, o que eu estou querendo dizer? Você não precisa esperar o edital ser publicado para saber exatamente quais são as matérias a serem cobradas. Você pode pegar o último concurso da Caixa e os últimos concursos da atualidade que são semelhantes. Isso para qualquer outro tipo de concurso, outro órgão público. Consegue fazer comparações de cargo, de cargos, de níveis médios? Isso, e tem muitas coisas que caem em todos. Então, você vai dividindo blocos de conhecimento e aí você vai estudando esses blocos. É importante ter uma metodologia, então você precisa estudar cada uma daquelas matérias, cuidado para não estudar só o que você gosta e, principalmente, a ter acesso a simulados e provas anteriores. Porque mesmo você tendo muito conhecimento do conteúdo, você precisa ser capaz de realizar aquela prova naquela quantidade de tempo, naquele ambiente. Então, assim, eu até recomendo, se você vai estudar para concurso público, faça simulados verdadeiros. Não é só pegar uma prova e responder sem cronometrar o tempo, sentado numa cadeira. Então, eu, por exemplo, eu já fiz prova sentado exposto ao sol. Porque se no meu lugar, durante a prova, tivesse calor pra caramba, o calor não ia diminuir minha produtividade. Você faz uma sala extremamente gelada, porque dependendo do lugar onde você for fazer a prova, você pode cair numa câmara fria. Saiba quanto tempo você tem. Então, para o processo de estudo, perceba que ele vai além do conteúdo. Sim. Ele é 90% conteúdo, mas ele tem contexto também. Então, tem redação. Aprenda a escrever uma redação dissertativa acerca de qualquer tema. É importante saber argumentar, definir uma opinião, apresentar seus argumentos, sintetizar a sua conclusão. Então, a dica é: não espere o edital para começar a estudar. Você está na faculdade, não se espere, não é necessário esperar formar, como o meu concurso foi nível médio. Então já vai estudando agora, separe um tempo para isso, estude não só o conteúdo, estude a metodologia e treine. Fazendo isso, a chance de você passar aumenta muito. Então foi exatamente o que eu fiz. Separei 2 horas pela manhã para estudar e aí eu consegui adequar a minha rotina, consegui estudar e consegui ser aprovado com rapidez. Bacana, muito top. O Cauã fez uma pergunta, que foi a mesma essa que você respondeu do Matheus. Obrigado pela pergunta, Cauã. E tem mais uma também. O Matheus fez outra pergunta. Você acha que um estudante de TI hoje, ao sair da faculdade, consegue entrar direto para o concurso? Se ele se dedicar e fizer isso? Ele consegue entrar antes de sair da faculdade. Como eu falei, esse concurso é um nível médio. E eu tenho muitos colegas comigo, muitos, que não entraram na faculdade ainda, tá? Estudaram para essa prova e passaram. É possível, sim. E pessoas bem mais novas que você. Tem pessoas de 18 anos, 19 anos. Bacana. Bem mais novas. Já, hein? Concursados, cara. Com 18 anos recebendo 6, E é isso 7. aí, ó. Fora os benefícios. Trabalhando 6 horas por dia, tendo acesso a plataformas de ensino, profissionais mais maduros como mentores, cara. Vocês têm noção de como é importante aprender com alguém? É 1000 vezes mais importante trabalhar com alguém que sabe bem. Então, olha o tanto que essa galera vai se destacar no mercado de trabalho no futuro. Então, poxa, Bacana. com certeza, tem total, ó, estuda,
se dedica, não vou dizer que é fácil, é uma prova que limita, mas tem a quantidade de vagas geralmente é muito grande, vale a pena, cara, vale a pena demais. Então é isso, Matheus. Aí, seguindo a dica do Manuel, temos outra pergunta aqui do João Pedro, que perguntou qual é a diferença na hora de colocar uma aplicação em funcionamento quando se trata de um site ou aplicativo do governo e de um privado. O do governo há uma burocracia a mais na implementação? Com certeza. Entenda. Se a sua aplicação, vamos supor que eu abri um site de dicas para concursos públicos e meu site fica fora do ar por 1 hora. Quais são os prejuízos gerados? Talvez nenhum, né? Tira o Pix da caixa por 1 minuto do ar. Para você ver 7 dígitos de prejuízo surgindo na tela dos monitores. A gente está trabalhando com sistemas que são necessários para o funcionamento do Brasil. A gente está falando do FGTS, a gente está falando da vida de milhões, centenas de milhões de pessoas que dependem de sacar o seu benefício do governo para comer. Nós não podemos deixar essas tecnologias caírem. Nós não podemos nos dar o direito de fazer um trabalho mal feito. A gente não tem o direito de colocar a produção para testar. Porque tem aplicações que você põe o próprio público para testar e vai colhendo os feedbacks. Como um banco, ou imagina o TSE, o nosso Superior Eleitoral, colocando as urnas eletrônicas à disposição do público para testar, sendo que o governo federal e a democracia do Brasil depende disso. Então, é claro, para eu colocar uma aplicação em produção na Caixa ou em qualquer órgão público, dependendo da aplicação, vamos lá, eu tenho uma aplicação interna, uma aplicação de consulta, ela tem níveis que ela precisa seguir de qualidade, de maturidade, de segurança. Um aplicativo que vai estar disponível para o público, que movimenta dinheiro ou que disponibiliza. Tu sabe o custo de alguém que sai do interior, viaja por horas para ir numa capital, não tem dinheiro para se hospedar, para sacar R$600 do seu benefício e voltar imediatamente, chegar lá, o sistema está fora do ar. É mais do que dinheiro. É a vida das pessoas. Então, existe sim uma burocracia imensa, redundância de testes, certificações, teste de regressão. A gente tem que fazer muito mais, porque a gente está lidando com uma realidade muito mais crítica, né? Então, cara, agora não faça isso com o seu aplicativo MVP que você quer validar se a sua ideia realmente soluciona uma demanda do mercado. Cara, se você viu um problema, conseguiu gerar um aplicativo MVP, ele não precisa estar perfeito, lança. Se permite errar. Nós não podemos. Vocês não podem. E assim, todo mundo tem uma cobrança a mais, tem que fazer a mais. Agora imagina na sua função, que é justamente o que tem que encontrar o erro, né? Que é o Quality Assurance, né? Fazer essa verificação de qualidade do produto. O que é até engraçado, porque a pessoa fala, vocês asseguram a qualidade? Não. A gente nunca vai falar esse software é seguro. A gente acha erro. A gente quer achar vulnerabilidades. Então, o nosso objetivo não é falar que tá bom, é achar onde tá ruim. Bacana. Então é isso, né? A gente já tá entrando no minuto final. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque o tempo é curto, a gente tem um cronograma para seguir, é um prazo limite. Mas muito obrigado, Manuel. O papo foi muito bom, de verdade. Deu para adquirir muito conhecimento, deu para conhecer muita coisa nova, muita coisa bacana. Que eu conheci um pouco, porque eu tenho mais contato com você. O Pedro não conhecia, tenho certeza que o Caio, os outros, todo mundo que está assistindo aqui também não conhecia esse mundo do setor público, porque pra gente não é tão comum. Chega até a ser engraçado, porque a gente tem uma universidade federal. É verdade. Mas muito obrigado de verdade. Gente, esse foi o Manuel. E se quiser dar uma palavrinha final. Finais. Claro. A vida, ela precisa de uma constante evolução. Mesmo na zona de conforto, você precisa andar. Porque a zona de conforto não é um quadradinho parado. Ela é um quadradinho em movimento. Então, se você ficar parando, você sai dela, você se torna obsoleto. Então, crescer é necessário, evoluir é necessário. Só que é muito difícil dar os primeiros passos. Poxa, a gente abre às vezes uma vaga lá no LinkedIn para júnior. Aí lá, tecnologias necessárias, tem 2 páginas.
Se possível, fale 5 línguas fluentes. E, cara, às vezes a gente se frustra com a tecnologia, sabe? Será que a gente... E aí a gente quer sair fazendo commits em projetos do GitHub. É difícil. Saiba que o início é mais difícil. E eu acredito que, se você tem a possibilidade, faça esses concursos. Muitos deles são publicados a nível nacional. Se experimente, trate isso como um desafio. Estude coisas que estão fora das suas áreas de domínio. Se evolua, se torna um profissional versátil. Para que aí sim, quando você tiver um pouquinho mais de maturidade, você vai ter muito mais capacidade de escolher o que você quer para o final da sua vida. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje quando eu tinha 20 anos. E eu tô feliz pra caramba. Eu espero que você seja muito feliz na sua jornada. Espero que você ame a tecnologia, que você ame pessoas. E a gente se encontra lá na Caixa, no Banco do Brasil, ou pelo menos num congresso de tecnologia por aí. Muito obrigado, gente, por acompanhar até aqui. E ficamos, né? É isso aí, gente. Então, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.